Gente, olha, eu sei que faz realmente muito tempo que eu não venho aqui. Aliás, esse canal não se chama ou não se chamará mais Leituras para o Fim do Mundo. Por quê? Pensei que nós vamos mudar um pouco de escopo. Não que os assuntos não estejam entrelaçados, mas vamos mudar um pouco de escopo no sentido de que eu não quero que fique um título assim tão, sabe, catastrófico ou dramático, enfim. Agora, esse canal se chama Missão Multiverso. Pra gente começar muito bem essa nova fase aqui do canal, a gente vai falar sobre realidades paralelas, que é um assunto que provoca muitas controvérsias, muitas discussões e instiga muitos cientistas a estudarem a respeito. Então, a gente vai falar hoje sobre a teoria dos muitos mundos, que foi primeiro difundida por um cientista chamado Hugh Everett, tá aqui o nome dele, e depois foi mais aprofundada por um cara chamado David Deutsch, ambos físicos. Segundo eles, as realidades paralelas coexistem, ou seja, se você disse sim para uma decisão aqui, não significa que você tenha dito não para a outra decisão, para um outro caminho. Você disse sim, só que numa outra linha de tempo da realidade. E aí é que a coisa fica muito bizarra, porque imagina que você pode ter, a partir de uma decisão que você tomou, mudado completamente a estrutura da sua realidade. Porque a cada decisão que a gente toma, você abre ramos de possibilidades na existência, na trama universal. Eu sei que realmente parece uma coisa meio lunática, parece ficção científica, mas na verdade esses estudos estão acontecendo e continuam acontecendo e estão cada vez mais chegando perto de conclusões. Então, gente, imagina que em alguma outra linha da realidade, em algum outro ramo da realidade do qual você não tem consciência, você pode ter trocado de faculdade, você pode ser um superstar de Hollywood, você pode ter conhecido outro círculo de pessoas completamente diferente do círculo de pessoas que você conhece atualmente e que você considera familiar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Missão Multiverso. E se você curte esse tipo de assunto, realidades paralelas, multidimensionalidade, vamos falar um pouco sobre ETs, vamos falar um pouco sobre casos inexplicáveis e essas coisas que nos parecem mais obscuras e mais difíceis de explicar com a consciência da terceira dimensão. Se você curte isso, já se inscreve no canal, já deixa seu like, que é pra, o vídeo aparecer mais pra você das próximas vezes. Então, para tornar mais substanciosa essa explicação, eu vou falar sobre o conceito de superposição que vem da física quântica. Ele foi muito difundido com o experimento da dupla fenda, super falado. O professor Hélio Couto explora muito esse experimento, mostra que uma partícula ela pode assumir dois estados diferentes, ou onda ou partícula, de acordo com o observador. E aí tem muita gente que vai dizer, mas isso aí só foi comprovado, no micro, não foi comprovado no macro, então não significa que isso possa afetar a nossa realidade. E realmente, até o momento, não se sabe, não se pode comprovar. Mas quem disse que não? Também não foi dito, não foi comprovado que não. Então, se uma mesma partícula pode ser onda ou partícula ao mesmo tempo, ou de acordo com o observador, o olho do observador, foi aí que Hugh Everett e depois o David Deutsch vieram e disseram, não, e se uma hipótese não anular a outra? Uma
decisão não anular a outra. Se as duas coexistirem, só que em linhas do tempo, em ramificações diferentes da realidade. Isso foi o que eles propuseram. Mas aí você me pergunta, Carla, e na realidade, na nossa vida, no nosso cotidiano, como que a gente experimenta, como que a gente vivencia essas discussões que parecem tão restritas ao campo físico? Bom, não sei se você já ouviu falar, ou se você já teve, ou se você já ouviu alguém dizer que teve um déjà vu. Você tá ali vivendo um momento, você fala, puxa, eu acho que eu já vivi isso aqui. Será que isso é uma falha na Matrix? Será que isso é um entrelaçamento com alguma outra realidade paralela e que você pode ter já experimentado de fato aquele momento, só que em outra ramificação da sua existência? Parei de falar por causa da moto aqui, gente. Um outro exemplo que a gente pode citar, essas mudanças súbitas de percepção que às vezes a gente tem ou que outras pessoas têm em relação a gente. Pessoas que lembram de detalhes, às vezes muito vívidos, de lances que foram vividos, mas que você jura que não viveu, ou vice-versa. Então, o resumo todo da ópera é o seguinte: quem sabe a gente nesse instante não mudou de uma realidade para outra sem a gente ter nem mesmo sabido disso. Porque cada escolha, às vezes cada escolha mesmo sutil que a gente faz, pode alterar todo o curso da estrutura da realidade. E você tem consciência só de uma delas. Até porque a gente usa um percentual muito pequeno do nosso cérebro. A nossa consciência, ela tem uma visão muito limitada do que é a realidade. Imagina quanta coisa a gente não vê. A gente vê bem menos do que existe. E é por aí, é isso que eu tô querendo que a gente reflita a respeito. Mas e aí, será que essa discussão toda é em vão? Ou será que existe alguma aplicação prática que a gente possa trazer para nossa existência? Pois bem, não existem provas concretas, mas existem os relatos empíricos. Existem as pessoas que dizem que se você ajustar o seu foco, se você direcionar o seu foco para uma outra direção, direcionar para uma outra direção ficou esquisito. Se você direcionar o seu foco para uma outra perspectiva, para um outro lugar, você muda a forma de enxergar a realidade. Mas isso é meio óbvio. Já outras pessoas dizem que se você alterar o seu estado mental, a forma como você vibra, e a gente vibra, né? Porque a gente é energia pura. E se você alterar a forma como você vibra, você afeta tudo ao seu redor. Inclusive, eu vou um dia falar sobre um livro aqui, Mude Seu Futuro, de Lucie e Jean-Pierre Garnier Mallet. Aqui ele fala sobre aberturas temporais, ele fala como você pode mudar o seu futuro usando aberturas temporais, tendo consciência dessas aberturas. Mas e aí, você me conta agora, já sentiu que você transita entre realidades? Que uma simples escolha sua no passado, quer dizer, passado, né? Porque passado, presente e futuro são percepções, construções da nossa mente linear. Mas será que uma simples decisão pode ter aberto ramificações diferentes? É isso que eu deixo como reflexão, convido você a comentar aqui e a gente se encontra no próximo vídeo ou numa realidade paralela desse vídeo.